Olá pessoal, vamos responder outra questão da Consulplan. Essa questão caiu na prova da Prefeitura de Barra Velha, né? No ano passado também. Pretendo resolver o máximo de questões recentes possíveis, né? Bom, essa questão fala que uma palavra em que todas as letras são distintas, isso é importante para nós, apresenta 5.040 anagramas. E aí a pergunta, o que é anagrama? Bom, vamos pegar, por exemplo, a palavra vida. A palavra vida, ela tem todas as letras distintas, né? Não tem nenhuma letra repetida. E o que seria um anagrama da palavra vida? Seria uma ordem que eu escrevesse as letras da palavra vida, sem ser nessa daqui, por exemplo, AI, VD. Usei todas as letras, sem repetir nenhuma, uma outra sequência. Então isso aqui é um anagrama. A própria palavra vida é um anagrama. Então, o que a Consulplan está perguntando? Se uma das sílabas dessa palavra possui 3 letras, então as demais sílabas totalizam. Bom, vamos entender primeiro aqui. Na palavra vida, quantos anagramas a gente pode fazer? Quantos anagramas será que a gente pode fazer com a palavra vida, ou seja, com as letras VIDA? E aí, a gente pode experimentar, né? Quantos anagramas a gente faria com a palavra vida. Escrever a palavra vida aqui e ver como é que isso aí se comporta, né? Eu posso escrever VIAD. Posso escrever VA. Agora não ficou bom, né? VADI. Posso escrever VDIA. Então por aí a gente já vê que são muitos anagramas que a gente poderia fazer. Como é que a gente pode estruturar esse raciocínio? Será que a gente vai ter que fazer todos os anagramas possíveis? Não. É só a gente imaginar o seguinte. Ó, são 4 letras distintas. Se são 4 letras distintas, num anagrama a gente não repete a letra, né? As letras são distintas da palavra, então não vai ter letra repetida. Para a primeira opção, então, para colocar aqui no primeiro lugar do anagrama, eu tenho 4 opções de letras. No segundo lugar, eu tenho 3 opções de letras. No terceiro lugar, me sobram 2 letras. E, por último, eu completo com a letra faltante. Bom, mas observe aqui que o V pode ter segunda letra o I, o V pode ter como segunda letra o A, o D. Se fosse, por exemplo, a letra I, poderia ter como segunda opção o V, poderia ser o I e o D, poderia ser o I e o A. Então, para cada uma das 4 letras restantes, perdão, para cada uma das 4 letras iniciais, eu tenho 3 possibilidades de segunda. Isso nos leva, então, a entender que a gente tem que multiplicar, aplicar o princípio multiplicativo, né, para achar a quantidade de anagramas da palavra vida. Isso aqui é a mesma coisa que 4 fatorial, né? E 4 fatorial vai dar quanto? É só multiplicar. 4 vezes 3, 2 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Ou seja, com a palavra vida, a gente consegue fazer 24 anagramas. Mas e se fosse uma palavra com 5 letras? Por exemplo, vou utilizar a palavra vida ainda. Palavra vidas. O raciocínio é similar. A gente tem agora 5 posições de letras no anagrama. E o raciocínio é similar. Eu tenho 5 letras para colocar na primeira posição. Depois de colocar uma, eu tenho 4. Depois eu tenho 3. Depois
2 letras e por último eu completo com a faltante. Para saber quantos anagramas eu consigo fazer com a palavra vidas, então é só multiplicar isso, que por coincidência é a mesma coisa que 5 fatorial, e isso vai ser, a gente já calculou, né? Isso aqui, o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o 24, né? Então, para achar o 5 fatorial, é só multiplicar o 5 vezes 24, que vai dar 120. Olha só, acrescentando uma letra no anagrama, o pulo que deu. Pulou para 120 possibilidades de anagrama. E se a palavra agora tivesse 6 letras? Por exemplo, a palavra cabelo. Observe, a questão falou letras distintas, não posso repetir letra. A palavra cabelo não está repetindo. A ideia, mais uma vez, é a mesma. Eu tenho 6 posições para preencher com as letras. E o raciocínio, então, é análogo. Eu tenho 6 letras para a primeira posição, 5 para a segunda, e assim vai. Lembrando que eu tenho que multiplicar, né? Porque para cada letra anterior eu posso ter uma árvore, né? Um diagrama de possibilidades. Isso é a mesma coisa que 6 fatorial. E 6 fatorial é só multiplicar. A gente já sabe que essa multiplicação aqui dá 120. 6 vezes 120 vai dar 720. O que a Consulplan cobrou aqui então foi a gente entender, ter maturidade matemática para achar um número cujo fatorial seja 5040. Que número é esse? Que número é esse multiplicado? O seu fatorial vai dar 5040. Bom, quem pratica bastante vai ver que se a gente pega o 720 e multiplica por 7, dá 5040. Ou seja, se eu tivesse a palavra, por exemplo, cabelos, a palavra com 7 letras e todas elas distintas, eu teria como possibilidade de diagrama, então, de anagrama, perdão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições de letras. Isso seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 e por aí vai. Isso é a mesma coisa que 7 fatorial, que é a mesma coisa que 7 vezes 720, que é o que a gente calculou, que é o 6 fatorial, né? Que vai dar 5040. Então, ou seja, essa palavra que a Consulplan pediu aqui, ela tem 7 letras. E aí fala, se uma das sílabas dessa palavra possui 3 letras. Coincidentemente, a nossa palavra escolhida aqui, numa sílaba, ela tem 7 letras. Tem 3 letras, perdão, né? LOS. Então, se uma sílaba dessa palavra possui 3 letras, então as demais sílabas totalizam, as demais sílabas, né? K e B totalizam 4 letras. Resposta certa, então, letra B. É isso aí, pessoal. Até a próxima.